Oi, crianças! Estamos aqui novamente de volta para contar uma outra história da Bíblia, muito importante para todos nós. Quando eu digo todos nós adultos e crianças. Hoje nós vamos conversar sobre os anjos, né? Vocês conhecem os anjos? Já ouviram falar de anjos? Claro que sim. Vemos suas representações por todos os lados e durante todo o ano. Tem anjos com asas, tem anjos sem asas, como crianças, como adultos, né? Aqui nós temos alguns, ó. Tem anjinhos de crianças, tem anjinhos iluminados, tem anjinhos de todo tipo. Será então que os anjos existem? Claro que sim, os anjos existem. A Bíblia afirma isso em dezenas de textos e histórias. Cada um de nós tem um anjo que nos guarda e é o que chamamos de anjo da guarda. Hoje nós vamos contar uma linda história, uma história da experiência de um apóstolo. Aconteceu com São Pedro. Quem não conhece São Pedro, né? São Pedro era um apóstolo de Jesus, um discípulo de Jesus e amigo de Jesus. Sabiam, crianças, que ele foi o nosso primeiro papa? Hoje é o Papa Francisco, não é? Mas o primeiro papa foi São Pedro. Então, São Pedro foi ajudado pelo seu anjo da guarda. Quando ele se encontrava numa situação que parecia impossível de sair daquela situação difícil. Mas antes vamos pensar algo. O que são os anjos? Os anjos são seres celestiais que servem a Deus e obedecem às suas ordens, que trazem as mensagens de Deus para nós, né? Então a palavra anjo significa mensageiro. E o que é um mensageiro? É aquele que traz uma mensagem, que traz um recado para nós. E os anjos são aqueles que trazem o recado de Deus para nós. O anjo também é um intercessor. E o que é o intercessor? É o intermediador, é aquele que está entre nós e Deus. Aqui é Deus, vamos dizer que aqui é Deus, aqui somos nós. Os anjos estão no meio. Eles trazem os recados de Deus para nós. Os anjos intercedem, eles pedem a Deus por nós. Né? Então o anjo é muito importante na vida da criança e do adulto. Daí surgiram as famosas orações aos anjos da guarda. Existe uma oração que os pais de vocês, crianças, rezavam quando eram pequenos e que muitas crianças hoje sabem essa oração. Ela foi composta por um monge. Possivelmente, crianças, ele foi inspirado nas palavras de Jesus aos discípulos, quando Jesus falava sobre como tratar as crianças. Jesus estava um dia reunido com os discípulos, com os apóstolos, e isso nos conta São Mateus. Peça para o papai pegar a Bíblia, ou a mamãe pegar a sua Bíblia, e abrir no Evangelho de São Mateus, no capítulo 18, no versículo 10. Então, lá no São Mateus, capítulo 18, versículo 10, diz assim, que Jesus estava junto aos discípulos ensinando-os. E Jesus disse a eles, cuidado para não humilhar ou desprezar qualquer um desses pequeninos. Jesus se referia às crianças. Porque eu vos digo, continuou Jesus, seus anjos no céu contemplam sem cessar a face do meu Pai que está nos céus. Jesus quis dizer o quê? Jesus quis dizer que todos os anjos estão juntos de Deus e que cada um de nós tem um anjo escolhido por Ele para nos transmitir, nos trazer a vontade de Deus e a proteção. Por isso, criança, cremos que através dos seus anjos, Deus guarda a cada uma das crianças. Cremos também que eles trazem, quando Deus permite, até nós, os recadinhos do céu. Lembra que eu falei de um monge que foi inspirado no que disse Jesus aos discípulos? Que tinha composto uma oração, vocês lembram?
ela é rezada por gerações. Eu disse até no início que os pais de vocês conhecem essa oração. E agora as crianças que ainda não sabem vão aprender, porque nós vamos aprender essa oração, que foi composta há mais de 1000 anos atrás. Vamos lá, crianças? Vamos repetir comigo. Então a oração diz assim: Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa e me ilumina. Amém. Olha que bonitinha. É uma oração guardada pela tradição da igreja que passa de geração a geração. Essa oração, ela é linda. Além de ser linda, ela é poderosa, porque contém verdades simples, mas profundas. São verdades iguais àquelas que Jesus ensinava. No final dessa história, nós vamos repetir novamente a oração do anjo, para vocês, crianças, aprenderem bem. Mas vamos à nossa história de hoje. Ela vai nos contar a força do nosso anjo da guarda. Peça para o papai novamente se ele não pegou a Bíblia que eu pedi no início, né? Para nós olharmos em Mateus. Mas agora, quem não pegou a Bíblia ainda vai pegar a sua Bíblia e abrir lá no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 12. O que diz aí nesse capítulo 12? Nos conta a história do rei Herodes, que era um rei muito mau, um rei que era do Império Romano. Ele mandou prender alguns cristãos e entre eles estava São Pedro. Ele foi levado preso e acorrentado para uma cadeia muito forte. 16 soldados guardavam a cela onde São Pedro se encontrava, para que ele não pudesse fugir. Ninguém jamais conseguiu sair daquela cadeia. Mas lá na igreja e nas casas onde conheciam São Pedro, todos continuavam rezando por ele, pedindo a Deus para que Deus enviasse alguém ou alguma forma de libertar São Pedro daquela prisão que ele estava inocente. Uma noite, São Pedro dormia no meio de 2 soldados e ainda tinha os braços acorrentados. Nas portas que davam para a cela, tinham mais 2 soldados em cada porta. De repente, sabe o que aconteceu, crianças? Uma luz forte brilhou dentro da cela e apareceu um anjo no meio deles. Pedro dormia e o anjo foi bem devagarinho, tocou no ombro de São Pedro e disse: Pedro, levanta-te depressa. Pedro acordou assustado, mas os 2 soldados continuavam dormindo, nem se mexeram. Pedro então percebeu que as correntes dos seus braços tinham caído. E aí o anjo lhe disse: Pedro, calça tuas sandálias em silêncio, coloca o teu casaco e vamos. Veste também a tua capa, porque lá fora está muito frio. Então Pedro fez isso. Fez tudo aquilo que o anjo ou aquele homem lhe dizia. Mas para ele parecia que não era real. Será que ele estava sonhando? O homem ou o anjo e ele, São Pedro, passaram por 2 postos de guarda daquela prisão. E nenhum soldado que tinha ali os viu. E olha, crianças, tinha tanto soldado, em cada porta tinha uma porção de soldados. Pedro então começou a desconfiar que quem estava ali devia ser um anjo. O seu anjo da guarda. Por certo, Deus tinha enviado o seu anjo da guarda para libertá-lo. Então ele continuou caminhando por um corredor longo dentro da prisão, com aquele homem do seu lado, que ele imaginou que era um anjo, até que chegaram ao portão principal, o portão que dava para a rua. Era um portão enorme de ferro. E criança, sabe o que aconteceu?
o portão se abriu sozinho. Pedro então pensou: meu Deus, o que está acontecendo? E aí ele e o anjo passaram por vários guardas, nenhum deles os viram. Então os dois saíram da prisão e foram caminhando pela rua. Pedro reconheceu aquele lugar, ele olhou em volta e disse: olha, eu conheço esse lugar. E aí ele percebeu que logo mais à frente tinha a casa de uma amiga dele. Então ele percebeu que estava caminhando sozinho, olhou para um lado, olhou para o outro e ele estava sozinho. O anjo tinha desaparecido. Pedro parou um pouco, pensou e disse: agora eu vejo que foi Deus realmente que enviou o meu anjo da guarda para me livrar da prisão. Ele ficou um pouco pensativo, depois saiu a procurar aquela casa que logo estava à frente, que era a casa de Maria. Maria era a mãe de João Marcos, um cristão fervoroso e seguidor de Jesus, que ele conhecia muito bem aquela família. E aí ele chegou na casa. Crianças, estava todo mundo fechado com medo, só lá dentro rezando e pedindo para Deus dar um jeito de soltar São Pedro lá daquela cadeia. E ele chegou, bateu bem forte na porta, toque, 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 na porta, e aí uma pessoa veio atender. Ela perguntou: quem é? Aí ele disse: sou eu, Pedro. Ela reconheceu a voz do apóstolo, mas não abriu a porta. Correu onde todos estavam lá na sala e disse com voz trêmula: gente, Pedro está lá batendo na porta. Alguém disse: estás louca? Pedro está preso. Mas outra pessoa disse: só se for o seu anjo. A mulher então disse: olha, pessoal, é a voz dele. Eu só não abri a porta porque eu estava com muito medo. Então, crianças, todos que estavam ali, a família de Maria, todas as pessoas, tinha muita gente, disseram assim: vamos todos até lá a porta. E Pedro continuava batendo na porta, batendo na porta. Estava muito frio, ele queria entrar logo. Então todos vieram com muito medo até a porta e tornaram a perguntar: quem é? Sou eu, gente, o apóstolo de Jesus, Pedro. E era ele. Nossa, como pode ser isso? Todos pensaram, né? Como é que aconteceu isso? Todos ficaram muito surpresos e com muito medo. E aí São Pedro disse: abram depressa a porta. Vamos entrar, não façam barulho. Vamos entrar e eu contarei tudo a vocês o que aconteceu. E ele sentou-se lá com o povo e contou todos os detalhes. A chegada do seu anjo da guarda, que foi enviado por Deus para tirá-lo da prisão. Como foi que eles conseguiram passar por todos os soldados e ninguém os viu? Que o portão da saída se abriu sozinho. E já na estrada, quando eles estavam chegando à casa de Maria, o anjo sumiu. Todos ficaram muito surpresos, mas também felizes e agradecidos a Deus pelas orações que eles tinham feito e tinham sido atendidos, né? Eles tinham certeza que quem os tinha libertado, o Pedro, tinha sido um anjo mesmo, enviado de Deus. Nossa, que grande graça a liberdade de Pedro pela ação de um anjo. Aí Pedro disse: vamos avisar os outros que eu estou livre. No outro dia, bem cedinho, lá na cadeia, crianças, vocês não sabem o que aconteceu. Ninguém entendia nada, era um alvoroço total. Cada um colocava a culpa no outro. Os soldados, um dizia: foi você que deixou ele se salvar. Não, foi você que deixou ele sair. Não, eu não foi. Então, só se perguntava: como é que ele fugiu? Como não conseguimos ver ele sair? O rei Herodes chamou todos os soldados
e cada um teria que explicar como é que tudo tinha acontecido. Mas crianças, vocês acham que eles descobriram? Claro que não. Tudo tinha sido pela graça de Deus. Tudo tinha sido um grande milagre. E você já sabe que milagres só Deus faz. Vocês entendem bem de milagres, não é, crianças? Já contamos aqui alguns milagres. E sabem que os milagres de Deus existem. Assim, restava a Pedro e a todos que estavam com ele agradecerem as orações dos amigos, as tantas graças e bênçãos recebidas de Deus. E depois disso, crianças, a igreja continuou firme e forte, tendo São Pedro como líder daquele povo. Como eu disse para vocês no início, lembra? Ele se transformou no primeiro Papa. Ele foi o primeiro Papa, a partir daí foi escolhido tanto por Jesus Cristo como pelo povo. E o que nós aprendemos com essa linda história, crianças? Primeiro, que os anjos existem. Depois, que eles estão sempre conosco. Que existem até vários textos da Bíblia que falam sobre os anjos. Eu escolhi 2 aqui muito bonitos. Um é do rei Davi, lá no Salmo 33, 8, onde Davi fala sobre os anjos. Ele diz assim: o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra. Olha que lindo. Um outro texto que eu escolhi para vocês está também lá no livro dos Salmos, no Salmo 90, no versículo 11 e 12. Peço o papai para ler para você depois, e você vai ver que lá também nos fala da proteção dos anjos para todos nós. Que nossas orações devemos nos lembrar sempre dele. Para isso, nós vamos recordar novamente aquela oração do anjo. Lembra que nós aprendemos no início? Então vamos de novo repetir comigo. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. Hoje, nas suas orações, não esqueçam, crianças, de rezar também, pedindo a proteção do seu anjo da guarda. Também não podemos esquecer de pedir pelo papai, pela saúde do papai, da mamãe, pelos irmãos, por toda a família. E principalmente, criança, não esqueça de agradecer a Deus o seu dia. Né? Sempre a gente fala aqui desse agradecimento. Todos os dias a gente tem que agradecer a Deus tudo que a gente recebe, né? O que a gente comeu, o nosso almocinho, o nosso lanche, a nossa roupinha, a nossa cama quentinha, tudo isso a gente tem que agradecer a Deus. Continue acessando o meu canal, se inscrevendo e acionando o sininho. Papai sabe como faz, né? Estou aguardando o seu contato comigo pelo e-mail, que você vê aqui logo em cima na tela. E até outra história, viu, crianças? Espero que vocês tenham gostado, que todos comecem a rezar pelo seu anjo e que Deus abençoe a cada um de nós. Até a próxima!